Olá, amigos. Eu sou Maria Aparecida e esse é o canal Mediunidade Clínica destinado a falar sobre a sensibilidade do ser. Vamos começar? E hoje nós vamos conversar sobre arrogância. Então, tem um aluno que falou assim para mim: olha, mas você chama de mediunidade, mas você fala muito do jeito de ser da pessoa, você fala muito da personalidade da pessoa, né? E aí não entendo muito isso. Então, vamos chamar a atenção hoje para isso, né? Por que nós falamos da forma de ser da pessoa, da personalidade da pessoa? Porque a pessoa médium, né? E a pessoa não médium, ou pelo menos que não sabe que tem mediunidade, elas têm personalidade, todo mundo tem. E é na personalidade que a mediunidade se acopla, na forma de pensar e na forma de sentir, que é exatamente o psiquismo da pessoa. Então, quando você estuda o psiquismo da pessoa, fica muito mais fácil de você trabalhar a mediunidade da pessoa. Porque como é que você trabalha com uma coisa que você desconhece a base, que você desconhece a essência? Às vezes a pessoa pensa que mediunidade é receber espírito, pronto, acabou. E você recebe como, por quê, qual é o mecanismo que tem, o que rege essa dinâmica? O pensamento, o sentimento da pessoa, a frequência dela, a forma de ser, o jeitão. O jeitão da pessoa é a personalidade. E aí você vai falar de arrogância, mas o que tem a ver? Tem a ver que existe médium arrogante. É isso. Então, a gente vai juntando e vamos entender um pouco melhor isso. Olha, pensa lá, como que é uma pessoa arrogante? A pessoa arrogante, ela vai dar um chefe arrogante. Se ela for professor, um professor do nariz em pé, arrogante. Se for um aluno, é um aluno arrogante que quer impor a opinião dele para todo mundo, para o grupo dele, para a classe. E se for um médium também é arrogante, porque ele traz a arrogância em si. Se ele educar a arrogância, ele vai ficar um professor melhor, vai ficar um aluno melhor, vai ficar um médium melhor, porque a arrogância, então, é uma característica da pessoa. E a característica é uma coisa que você pode trocar, você pode mudar, você não precisa ser arrogante a existência inteira, 3 encarnações seguidas. Assim, né? Você pode ir aperfeiçoando. Então, veja, quando a pessoa é alegre, vamos pensar numa outra pessoa, uma pessoa alegre. Uma pessoa alegre, a alegria é da pessoa. Ela é médium, por exemplo, ela recebe mensagens alegres. A pessoa agressiva, por exemplo, ela recebe um Exu bem bravo, né? E a pessoa estudiosa, ela vai orientar uma escola de médiuns, ela vai escrever um livro. Então, depende do jeito de ser do médium, o tipo de mediunidade que ele manifesta. A pessoa confiante, por exemplo, né? Aquela pessoa confiante, ela vai dar um chefe confiante, ela vai dar um professor confiante, ela vai dar um aluno confiante ou ela vai dar um médium confiante. Tá entendendo como é que a coisa funciona, né? Porque confiança é uma característica da pessoa e a mediunidade, que é uma faculdade, se acopla, se junta, vem em cima daquela característica que a pessoa tem. Então, a proposta de hoje é falar sobre aquela pessoa que ela é muito do nariz em pé. E ela pode ser um médium, ela pode ser um agrônomo, pode ser um médico, todo mundo é da pessoa e a pessoa carrega aquilo que ela tem para onde ela vai. Então, a pessoa arrogante, ela vai ser um profissional em qualquer área arrogante, porque ela carrega aquilo com ela. E como é que a gente vai entender arrogância? Vem do latim. De rogo, de rogare, de pedir, de solicitar, de consultar. E o A é um prefixo que você põe que quer dizer não. Então, arrogante, aquele que não roga, aquele que não sabe pedir,
O arrogante é aquela pessoa que ela não pede nada, né? Ela vai impor aquilo que ela quer. A arrogância é o ato, então, de atribuir a si um direito, um poder, um privilégio, né? Uma coisa que fala do caráter de quem tem uma suposta superioridade. Por que o cara anda com o nariz em pé? Porque ele acha que ele é melhor, que o social que ele frequenta é melhor, ele tem assim o nariz em pé porque ele foi na escola, a escola dele é melhor, ele é mais intelectualizado, ele assume uma postura prepotente, sabe? De desprezo em relação aos outros, um orgulho ostensivo, assim, sabe? O pavão abre a cauda e anda com aquela cauda abanando. Isso é um pouco arrogante, né? Para a gente ilustrar. Ele é um crítico. Tudo ele critica. E toda pessoa, toda crítica é uma crise de arrogância. Quando você vê aquela pessoa escondendo assim, falando, criticando, é uma crise de arrogância aquilo. Então vamos ver quais são os sinais de arrogância, né? A pessoa, ela acredita que ela sabe tudo. Você não é assim, né? A gente está falando do vizinho, assim, só para a gente situar, né? Que quando a gente projeta, quando a gente olha no outro, a gente enxerga melhor. Se a gente começar a olhar para a gente para e fala, não sou nada disso. Então, faz de conta que é o nosso vizinho, né? Ele acredita que ele sabe tudo, argumenta a respeito de qualquer tema. Você vê que ele está falando uma coisa, só batata, só abobrinha em cima daquilo, mas ele continua falando com eloquência aquela bobagem, né? Falando que o Brasil tem a metade da população morrendo de fome, essas coisas assim, são coisas de arrogante, né? Não podia falar? Não, eu não falei, eu só fiz um exemplo, né? Então a pessoa se acha superior aos demais, né? De modo que ninguém se iguala a ele, sabe o pavão? Ninguém tem uma cauda como a minha. E aí, esta pessoa arrogante, ela não aceita uma opinião contrária de jeito nenhum. Você chega lá e leva o seu argumento, ele nem lê. Ele já fala que não é, já faz o escândalo, quem fez isso? Ou então aquela pessoa que você explica o que está acontecendo, ela fala, não é possível, isso não é possível. Então, ela não aceita que existe uma outra forma de ver. Você chega lá e conta o que aconteceu, a pessoa fala assim, mas eu não acredito. Esse eu não acredito, por que você não acredita? É assim, eu vi, tá aqui, é o pacotinho de arrogância que ela tem, não é? E que ela não pode acreditar naquilo que está sendo relatado. O sujeito às vezes faz um escândalo, que ele não acredita, porque ele não aceita, e que não leva a nada esse escândalo, né? E ele sinaliza com uma gritaria. E como é que as coisas não saíram do jeito que eu imaginei? Não saíram porque não saíram. A vida não obedece ao comando da gente. Olha, eu quero que faça assim e a vida me obedece 24 horas. Não é assim. Então, nós temos as nossas propostas. Nem sempre a vida vai fazer o que eu quero. E nesses sinais de arrogância tem mais. Tem aquele que é o mandão. Nem quer ouvir nada. Ele chega mandando, sai mandando. Sabe aquela pessoa com um orgulho descabido, aquela pessoa que é bem autoritária, que ela dá ordens e ela vai se impondo agressivamente aos outros, aquela pessoa bem prepotente, é o exemplo de arrogância. E ele acredita que isso é poder e que ele acredita que é assim que ele deve conduzir a empresa, a escola, a família. E é o dele lá dentro que é assim, né? Um sujeito arrogante, ele vive um sofrimento inútil, porque não é gostoso lá dentro você viver assim, querendo impor tudo para todos. Você não tem um prazer na vida, você não tem uma coisa leve, uma coisa gostosa, você não conquista o bem-querer, você não conquista a simpatia de ninguém, né?
E essa pessoa, ela tem dificuldade de viver em paz e ela tem dificuldade de viver no grupo. Ou você tem visto os figurões arrogantes aí, quando sai no aeroporto, quando sai em público, o que acontece, né? É disso que eu estou falando, da arrogância. Então, você pode identificar esses sinais de arrogância aí no seu universo. Em compensação, por outro lado, o arrogante, ele gosta de chamar a atenção. Só que, sabe, tem jeito e jeito de chamar a atenção, né? Ele gosta de chamar a atenção, mas ele acha que ele tem sempre razão. E ele costuma tratar mal as outras pessoas, mesmo que as pessoas não deem motivo, que é para ele se impor ali, né? E nós todos somos pessoas dotadas de talentos especiais, porque somos humanos, a natureza deu lá um tantinho de inteligência para a gente e a gente vai trabalhando essa inteligência, ela vai em cada momento, ela vai ficando mais exuberante e a gente vai olhando e vai prestando atenção e percebe que flexibilidade é uma postura de gente inteligente, né? Nós estamos vendo a cara da nossa sombra quando a gente está lá brigando com tudo de cara feia, sendo agressivo, impondo coisas. Isso é a gente tá deixando a gente se conduzir pela alta espiritualidade? Não, pelo ego inflado, aquele egão. Então a pessoa tá exibindo o ego dela lá. Você já tá juntando assim, sabe, fazendo quebra-cabeça aí, né? Quando nós acreditamos que podemos fazer avaliações infalíveis do outro, nós estamos lá centrados no nosso ego, fazendo o julgamento do outro. Nós acreditamos que nós podemos, assim, fazer o outro acertar para evitar erros humanos. Nossa, mas eu não te ensinei, eu não falei para você que fizesse assim? Falou, mas eu fiz e eu fiz lá o que eu entendi. Sabe, nós somos passíveis de atos inteligentes, mas nós aprendemos por ensaio e erro. Ainda é assim a aprendizagem no planeta. E sabe isso de você chegar lá e falar, mas eu não te falei, eu não te disse que não ia dar certo? Você põe lá, isso é um ato de arrogância. Vai prestando atenção. A pessoa inteligente, ela dirige a empresa, ela dirige o evento, o grupo, né? E ela não tem uma crise histérica, 5 estrelas, quando uma coisa não dá certo. Ela vai lá, dá uma peneirada, olha, vê o que foi que não tá dando certo, foca aquilo e vê o que dá para fazer e tá feito. Ela não precisa ter uma crise por causa daquilo. O sujeito inteligente, ele é capaz de se adaptar. Aliás, eu entendo que inteligência é uma capacidade de adaptação, né? A pessoa é prática e uma pessoa prática, ela rende mais e ela gasta menos energia, menos tempo, ela é mais produtiva. Quando nós desprezamos a pessoa que traz uma informação para a gente, né? Se for o chefe, a gente fala que ele é excêntrico, porque o chefe você não vai falar, não te falei! Não, você fala, ele é excêntrico, né? Se ele for o subalterno, você fala, mas é um lerdo, né? Então, não importa a forma que você mostre para a pessoa, mas lá dentro, o que você vai pensar, como você vai classificar. Às vezes, então, a gente quer, a pessoa vem trazer uma informação para a gente, uma informação que a gente não gosta, a gente não quer nem ouvir. Lá atrás a gente brincava e isso chamava de matar o mensageiro. A pessoa vem trazendo uma fala e você mata o mensageiro, você quebra o espelho, para você não ver, não é? E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos nos isolando, nós vamos nos afastando. Com aquele eu não converso, para aquele eu não olho, aquele eu não chego perto. Então, tem uma fala do Saramago lá, né? Eu achei tão bonitinho, que ele diz assim, aprendi a não tentar a convencer ninguém.
eu não vou tentar convencer. Você quer acreditar, você acredita. O trabalho de convencer é uma falta de respeito, é uma tentativa de colonização do outro. Mas olha a figurinha do lado, o cabelinho dele tá branco quando ele entendeu isso, não é? Então, à medida que o tempo passa e ao invés de você simplesmente envelhecer, você amadurece, você ganha maturidade, o cabelo fica branco, sim, mas a mente fica mais esperta, o intelecto fica mais brilhante, né? Quando a gente fica muito dono da verdade, nós estamos indo num caminho que leva a um sofrimento. Quando a arrogância comanda, o ego começa a se firmar e dar a demonstração de autoridade do ego, eu estou aqui. E o sujeito começa a se impor. E eu conheço gente que nem nunca passou no quarteirão da faculdade, mas ele quer ser chamado de doutor. Por que ele quer chamar de ser doutor? Porque ele se acha superior, porque ele é arrogante, porque é a prepotência que está falando nos ouvidos dele, então ele é para ser chamado de doutor, de excelência. E ele faz questão disso, não é? E às vezes ele faz questão até de ser chamado de meritíssimo, né? Arrogante não, só meritíssimo. Então, aquela pessoa que se preocupa muito com a ala VIP de tudo, por que será que ela tem essa necessidade de ser VIP em tudo? Você pode ser especialíssimo, mas você não é especialíssimo em tudo na vida. Em algumas coisas você sabe mais, outras você sabe menos, né? Aquela pessoa que ela vai participar de uma reunião, ela tem sempre que ter voz ativa, ela tem que dar uma... Nem que ela fale besteira, mas ela tem que ocupar um espaço para ela falar. Então você vai prestando, essas são características, né? E ela se preocupa de mostrar que ela está sempre certa. Agora presta bem atenção, a necessidade de que a nossa importância seja constantemente reconhecida. O outro lado da moeda é assim, mora um inseguro lá no inconsciente. Isso é um claro sinal de insegurança reprimida. Ele não sabe nada disso, ele não prestou atenção em nada disso, nem nunca ouviu falar. E se você for falar de insegurança para ele, imagina, ele não vai nem ouvir, ele não consegue ouvir. Ouvir é coisa do humilde. Ouvir é coisa de gente que tem humildade, que tem respeito ao outro. O arrogante não tem isso, ele não quer nem ouvir. Então, quando nós somos muito dramáticos, nós somos muito arrogantes. Quando a gente faz aqueles escândalos por nada, é a nossa arrogância que está falando. Quando nós gastamos a nossa energia à toa, é a nossa arrogância. Estamos sendo conduzidos pela nossa arrogância. Podemos estragar a nossa saúde e nos candidatarmos à hipertensão. Porque eu quero tudo do meu jeito e a vida não é do meu jeito, e aqui dentro a minha tensão vai ficando daquele jeito, uma hora o coração não aguenta, né? Nós achamos que a nossa moral é a mais elevada, né? Aqueles que pensam diferentes podem vir a ser rotulados de errado. E eu não estou falando mal das pessoas, eu estou mostrando as características do cara que é arrogante, né? Para a gente entender. E aí vem a história de que eu não enxergo a minha arrogância, então eu projeto isso na outra pessoa. E ao projetar aquilo na outra pessoa, eu jogo um pouco fora, o que dá um alívio aqui dentro. Dá um certo alívio, mas você não chegou na questão, né? E o médium? Precisa, mas, né? Médium tem isso? Todo mundo tem. E tem em diferentes graus. Às vezes o do médium ele não vai chegar se pavoneando no centro, não é? De capa preta no centro. Só se for Exu. Os capa preta que eu conheço mais próximos são todos Exus. Então, aí a pessoa está lá no centro e ela não... Aquela vontade que ela tem de ser o melhor médium e ela faz o possível para ser reconhecida como o melhor médium. Isso
sabe? Isso é um disfarce de bondade, tem um tanto de arrogância ali. Na hora de fazer uma doação, ela não faz a doação porque ela gosta, ela faz a doação porque ela precisa aparecer como o melhor doador. Na hora de fazer o trabalho, o trabalho tem que ser feito do jeito que ela quer. Então, a gente vai olhando, é o ego que está inflado, que está falando através da boca do médium, não é mentor nenhum, é um ego inflado que está lá, não é? E esse ego inflado encobre a nossa sombra. E sombra não necessariamente uma coisa ruim, uma coisa que eu desconheço. E eu preciso, então, olhar para isso, né? Quando nós sabemos que a sombra está atuando, pode ser muito útil lembrar que novos aprendizados também estão contidos nessa parte sombria. Sombra não é ruim, é uma parte que eu desconheço. O ego só se impertiga porque alguém está no controle daquilo, não é? E às vezes a consciência da pessoa nem está percebendo aquilo. Então, você deu para dar uma pincelada legal nisso e deu para entender, né? No próximo bloco, para quem entendeu até aqui e gostaria de dar uma ajeitada lá na arrogância, assiste lá. Eu fico te aguardando, mas você sabe que você tem que fazer a sua leitura, você tem que pesquisar, não pode ficar com essa miserinha, com esse minutinho que eu falo aqui, né? Você participa, envia suas sugestões, que eu sempre trago as sugestões que foram enviadas. E frase crachá da gente: o seu desenvolvimento requer a sua participação. Se a gente não participar, o próprio desenvolvimento não ocorre. Fica com um abraço grande, até nosso próximo encontro.